bênçãos da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estou aqui para postar um vídeo de João capítulo 6, né? Quero dizer que esses dias agora eu estive ausente, passei mais ou menos 3 semanas sem postar vídeo, devido à minha falta de tempo, né? Eu tenho pouco tempo, trabalho, né? Eu tenho culto, tem mais um culto na semana, e também alguns acontecimentos aí, né? Eu levei um choque, eu quase morro, mas estou aqui para postar o vídeo e falar sobre João capítulo de número 6, amém? O Evangelho de João, no capítulo de número 6, ele fala sobre alguns temas interessantes. Ele fala sobre a questão da multiplicação dos pães e peixes, fala sobre quando Jesus ele vai sobre os mares, literalmente tirando onda, e os seus discípulos ficam com medo. Ele fala sobre a questão de ele ser o pão da vida que desceu do céu. Ele fala sobre a questão de quando Jesus dá o seu discurso, muitos acham o discurso de Jesus muito duro e acabam indo embora. Bem, quando Jesus fala a questão da multiplicação dos peixes, né, é bem interessante porque a Bíblia fala que Jesus ele estava naquele momento, pregou e muita gente estava naquele local, só que não tinha comida para alimentar aquela multidão. Então André ele chega e fala: Jesus, não temos comida, né? Mas tem esse menino aqui que tem alguns pães e alguns peixes. Jesus fala: pois traga aí para cá. Jesus ele faz uma oração, ele reparte os pães e os peixes e toda aquela multidão come. Ou seja, o que eu acho interessante é porque ele reparte o pão e os discípulos vão entregando, não é isso? E quando os discípulos vão entregando, vão tirando os pães e vão vendo que realmente deu para todo mundo e ainda sobrou. Então, ou seja, isso que é interessante porque Deus ele nunca trabalha só, né? Ele repartiu os pães, mas os discípulos que entregaram os pães. Então, ou seja, isso mostra a imagem de um Deus que ele não trabalha só. Toda obra de Deus tem uma ação humana, né, por trás. Quando nós lemos Êxodo, quando fala que Moisés foi abrir o mar vermelho, mas Deus, quem abriu o mar vermelho foi Deus. Mas Deus precisou que Moisés tocasse com o cajado nas águas. Quando Davi ele vai derrotar gigante, quem derrubou o gigante não foi a pedra, foi Deus. Mas Deus precisou que Davi jogasse a pedra no gigante. Então, ou seja, mostra a imagem desse Deus que gosta de estar no meio humano, que gosta de trabalhar com nós humanos, não é isso? E quando nós vamos ler, ele fala que Jesus ele saiu dali e foi para o monte ficar só. Irmãos, eu quero que os irmãos entendam que o monte não é um lugar sagrado, um lugar santo, né? No Antigo Testamento até era, porque era um lugar onde Abraão fez o sacrifício no Monte Moriá e ofereceu aquele sacrifício. Só que no Novo Testamento não tem mais essa questão. Tanto que quando a mulher samaritana fala: Jesus, onde é que a gente vai adorar? No monte ou no templo? Jesus fala: nenhum lugar, porque agora o que importa não é onde você adora, mas o que importa é você adorar em espírito e em verdade. Então, irmãos, tem muita gente que vai para o monte achando que Deus vai ouvir mais, vai para o monte para receber poder, mas não é isso. Você que vai para o monte, como você que não vai, não tem diferença, porque para Deus é a mesma coisa. Deus vai ouvir a tua oração se você for para o monte, como se você não for para o monte. Deus ele não está preocupado se você vai para o monte ou não. O que acontece é que tem pessoas que acham que porque vão para o monte, elas irão ser, Deus vai ouvir a voz dela mais. Ah, eu vou para o monte, tu não vai. Então, elas acham que Deus vai ouvir a oração delas porque elas estão no monte. Não é necessariamente isso que acontece, não é isso. Se você vai para o monte porque você gosta de ir, porque você quer orar lá, amém. É uma questão sua, não é errado. Mas agora, se você vai para o monte porque você acha que você vai receber mais poder, porque você acha que você vai estar sacrificando, irmão, se você for para o monte achando que você vai estar sacrificando, acaba sendo um sacrifício de tolo, porque Deus não quer isso, né? Deus ele quer que você adore em espírito e verdade, não quer que você faça sacrifício de tolo. Então, ou seja, aí também vai falar que Jesus ele se declara o pão da vida. E o que mais interessante é porque quando Jesus se declara o pão da vida, muitos não creem nele. E era justamente aqueles que estavam na pregação de Jesus, aqueles que provaram do milagre e viram o sinal de Jesus, tanto que eles falaram: que sinais tu nos mostra para que a gente possa crer em ti? Então, ou seja, eles viram tudo, mas eles não creram em Jesus, não creram em Jesus. E um versículo que eu acho interessante é que fala que Jesus ele veio porque ele foi enviado por Deus e para fazer as obras que o Pai enviou. Então, ou seja, Jesus ele tinha noção do que ele queria fazer. Jesus ele tinha entendimento, Jesus ele tinha um propósito de vida. Ele não veio para a terra somente por vir, mas ele veio com o propósito de morrer por nós. E esse propósito de Jesus é que fazia com que ele não se enganasse, que ele não caísse em tentação e que ele não vivesse uma vida de pecado, porque ele sabia desde muito cedo, quando Jesus veio para a terra, ele entendia o seu propósito, que era morrer pela humanidade. Então, ou seja, Jesus ele tinha noção disso. E o que me deixa mais vidrado de Jesus era isso, saber que ele tinha um propósito.
e que muitas das vezes a gente não tem um propósito de vida. Muitas das vezes nós estamos na terra somente para estar. A gente só mexe no celular, dorme, acorda sem ter um propósito. Não é isso que Deus quer. Tanto que em Romanos capítulo 8 fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito. Então, ou seja, descubra, tente descobrir, peça um direcionamento a Deus para descobrir qual é o seu propósito aqui na Terra, qual é o que você veio para a Terra para fazer, né? O que você se vê fazendo, o que você gosta de fazer, o que você vê que quando você faz, pessoas elas são edificadas, o que você faz que quando você faz, pessoas sentem alívio, você vê que pessoas elas gostam de quando você faz isso. Às vezes é um conselho, às vezes é um dom de pastorear que você tem desde cedo. Então, que você possa fluir neste seu dom, neste seu propósito, que Deus possa te abençoar, que Ele possa esclarecer a tua mente, para que você possa ser cheio do Espírito Santo e com isso fazer com que o teu propósito possa alcançar pessoas e que através desse propósito, pessoas elas venham até Cristo. Amém? Muito obrigado. Compartilha, deixa o teu like, manda para alguém, deixa de ser ruim e Deus possa te abençoar cada vez mais. Amém? Até a próxima.